Bom dia, mais uma escola dominical, mais um capítulo de Romanos. Você que está me assistindo tem que entender o seguinte, que Paulo ele tem uma estrutura. Ele começa falando do apostolado, ele defende, e aí ele entra num assunto sobre a origem do pecado. Então o que ele faz? Ele mostra primeiro o pecado, depois ele mostra a ira de Deus, depois ele mostra a sentença de Deus, depois ele mostra a justificação pela fé, depois ele vai falar do batismo. Então é um evangelho completo. Ele prega para a gente o evangelho completo. Agora, o que nós temos que entender? Que nas últimas aulas nós falamos sobre o resultado do afastamento de Deus e o motivo do pecado é o afastamento de Deus. Então, nós tratamos sobre isso e agora nós vamos falar sobre a ira de Deus. É isso que Paulo vai mostrar. Que se você peca, o pecado não é o resultado de um afastamento, mas agora vem a ira de Deus. Então Deus vai tratar o pecador. E como é que ele trata o pecador? Ele não trata o pecador como vítima. Você não é vítima porque você nasceu, porque você tem um corpo humano, porque você é homem, você errou. Mas todo pecador não é vítima. E eu preciso falar uma coisa sobre isso, porque o que tem se feito com os pecadores hoje é tratado eles como vítima. Ah, o fulano nasceu assim. Ah, o fulano nasceu com tendência para isso, para aquilo. Gente, o pecador, ele nunca vai ser vítima, ele é réu, ele é culpado. O pecado não é um acidente ou algo inevitável, mas sim um delito que leva à condenação eterna. Por isso nós temos que falar sobre isso. Por essa razão, você vai ler que a ira de Deus, ela se acendeu. Olha que eu vou mostrar para vocês no versículo 18, Romanos 1, 18. Deixa eu abrir para vocês, só. Romanos 1, 18. Isso. Olha o que a Bíblia fala aqui. A Bíblia diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eles impedem a verdade praticando injustiça. E isso, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E isso nos coloca diante do fato de que Deus tem ira. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que a ira não é um atributo do caráter de Deus. Porque se a ira fosse parte da natureza divina, ela seria algo constante e seria algo imutável. Então a ira não é parte do caráter de Deus. Por exemplo, o seu amor é eterno, a sua justiça, a sua santidade, todas essas coisas são eternas. Eu quero ler com vocês em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Olha o que a Bíblia fala aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso que é importante. Agora, a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. A gente pode ver isso em Joel, profeta Joel, depois do profeta Naum. Primeiro Joel, no capítulo 2, versículo 13, Joel, no capítulo 2, versículo 13, e aqui ele diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade e se arrepende do mal. Bom, então se o mal fosse parte do caráter de Deus, ele não podia mudar. Então Deus, até nisso a gente vê que não faz parte do caráter dele. E Naum, capítulo 1, versículo 3, Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Então, de fato, isso que é que nós temos que entender. Agora, se você olhar a ira de Deus, ela dura pouco. Se você olhar Salmo 30, versículo 5, a primeira parte, Salmo 30, versículo 5, a primeira parte, ele mostra o quê? Porque não passa de um momento a sua ira. Então, a ira de Deus é momentânea.
e passageira. Agora, sendo um atributo de Deus, do caráter moral, algo que não é possível de mudança, então a gente vê que a ira não faz parte do caráter de Deus. A ira origina de outra fonte. Ela não é um atributo de Deus, mas um subproduto da justiça. Então, quando você quer ser justo, você não aceita aquilo que é injusto. Então, eu sei que todas as boas qualidades também despertam reações negativas. Por exemplo, o fato que Deus é luz implica necessariamente na sua separação de todas as trevas. E a gente pode ver isso em 1 João, no capítulo 1, versículo 5. 1 João, no capítulo 1, versículo 5. Olha o que a Bíblia fala aqui. Deus é luz. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, a questão dele ser luz implica que ele não tem nenhuma sociedade, nada com as trevas. Dessa forma, nós como homens, se nós tivermos uma mente pura, nós também vamos sentir revolta profunda diante da imoralidade praticada pelos homens. E quem for honesto não suportará desonestidade, não suportará mentira, sem que você fique indignada com isso. Assim, a ira de Deus é uma reação negativa contra a injustiça praticada pelos homens. Embora a ira não faça parte intrínseca da sua natureza moral, ele reflete a sua justiça e a sua santidade. Isso. E é justamente o fato de que Deus é bom que o afasta de todos que agridem a sua perfeição moral. Então existe, portanto, uma ira que não é pecado. Por essa razão, a Bíblia nos adverte: irai-vos e não pequeis. Em Salmo 4, versículo 4, Salmo 4, versículo 4, irai-vos e não pequeis. Então veja que nem toda ira, irai-vos e não pequeis. Então, é isso que a Bíblia mostra, que a ira de Deus não dá a ele o mal ou o pecado, não. Ele tem ira porque ele tem senso de justiça. Ele é luz e a luz dele não aceita trevas. Efésios 4, 26, nos fala, Efésios 4, 26, olha o que a Bíblia fala aqui em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, a ira é inevitável. É uma reação. Diante de quê? Da injustiça praticada pelos homens. Porém, se ela causa atitude de ressentimento, de maneira que não mais perdoamos aquele que nos ofenderam, então nós estamos dando lugar ao diabo. E Efésios 4, 27 fala claro sobre isso. Efésios 4, 27, ele fala assim: nem deis lugar ao diabo. Então, o que nós temos que entender? Que é isso. Por isso que a Bíblia ensina que devemos abandonar a ira no mesmo dia em que ela surgir, não deixando ela continue até o dia seguinte. Por isso que tem muita gente com raiz de amargura, porque fica segurando isso, e isso acaba sendo um problema para você. Quem se deixa dominar pela ira, embora seja vítima da injustiça de outro, com certeza a sua reação o fará cair num pecado igualmente grave. Por isso que nós devemos ser como Deus, tardios para irar-se. E aí eu vou de novo com vocês em Tiago 1, versículo 19. Em Tiago 1, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 1, versículo 19. Ele diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando você sofre uma injustiça e você fica com raiz de amargura, você se prostra dias e dias na ira, então você não dá espaço para a justiça de Deus operar no meio dessa situação.
Se nós lemos na Bíblia a respeito da ira de Deus, então torna-se claro que os benefícios da cruz, como o perdão e a justificação, não são produtos da permissividade e da impunidade. Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz, o fato de Jesus ter perdoado os seres humanos, o fato do perdão estar aí, da justificação pela fé estar aí, não significa que Deus é um Deus de permissividade, que você pode fazer, pecar a hora que você quiser e fazer como você quiser. Porque a Bíblia fala do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 2 e 3. Vamos voltar para Naum. Naum, capítulo 1, 2 e 3. Ele fala assim: o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. É isso. Então, o perdão e a justificação pela fé não vão decorrer da impunidade, mas sim do fato de que Cristo já pagou o castigo do pecador. Ele se fez propiciação pelos pecados do mundo inteiro, por meio do seu sangue. Então Deus jamais inocenta o transgressor. Mas se por um lado a sua ira se manifeste contra todo pecado, por outro, o seu amor prevalece quando entrega o seu Filho unigênito em resgate pelo pecador, fazendo cair sobre Jesus a sua ira. Isaías 53 que nos fala isso. Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputarmos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Bom, o que nós aprendemos nessa aula que é importante você gravar? O que nós aprendemos sobre a ira de Deus? Que a ira de Deus não é que o faz pecar, não é que Deus é mau. Deus é bom, ele é amoroso, mas ele também é justo. E a sua justiça o impede de aceitar e de ser conivente com a maldade e o pecado do ser humano. Então a Bíblia diz que toda a ira de Deus vem do céu, revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então Deus tem ira e não é um atributo do seu caráter. A ira dele não pertence ao seu caráter, é amor, santo, não. Porque se a ira fosse de Deus, não podia ter mudança. Como isso, a Bíblia fala que Deus ele não guarda por muito tempo a sua ira, então a ira se vai. E também para nós ele nos ensinou que nós, quando somos injustiçados, não devemos guardar a ira para dentro de nós trancada, porque isso vai se tornar uma raiz de amargura. Quem vai ser uma pessoa amargurada vai ser você. Mas se você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, significa que você abandona esse sentimento, mas acredita na justiça de Deus. Então, o que você vai ter ao seu lado? Deus que é um Deus vingador e um Deus de justiça, que tudo vê. E quando você é injustiçado, o Senhor é que vai pleitear a sua causa. Ele é um reto juiz. É isso que nós temos que entender. Muito bem. Esse foi um domingo especial, que eu estou do seu lado aqui de novo. Quero te chamar para não faltar hoje no culto à noite. Não deixe de congregar aí na igreja, vamos edificar uns aos outros. Eu preciso muito de vocês, dando força aos irmãos que estão pregando, que estão falando, que estão ensinando. Quero muito agradecer a vocês por esse domingo. Que Deus abençoe vocês. Continue orando por nós. E nós brevemente estaremos todos juntos para podermos falar sobre essas grandes coisas do Senhor. Vamos estudar o livro de Romanos, amados.
porque é muito rico. Se você tem perguntas, entra no grupo do WhatsApp ou pega meu WhatsApp pessoal, manda uma pergunta. Talvez você precise de oração sobre esse tema que foi falado hoje de manhã. Que Deus te abençoe ricamente. Gente, Deus abençoe vocês. Bom domingo. Tchau.